Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. A partir de quando que raiva, ciúmes e ódio podem se transformar em uma força sobrenatural? Foi o que aconteceu nesse relato. Ouça a história, tire suas próprias conclusões. E aí, vocês sabiam que histórias de terror funcionam como uma terapia? Pois é, e se você não é inscrito no canal, você está perdendo todas as nossas histórias. Inscreva-se, clica ali no botãozinho de se inscrever agora. Também deixe o seu joinha, vai lá, deixe o seu joinha ali. Assim não paramos de contar essas histórias e você jamais perderá uma história assim que ela é lançada, ok? Até mais! Olá, caminhante, eu sou filha do segundo casamento do meu pai e tenho um irmão mais velho, que é do primeiro casamento, e outro mais novo. A história que eu vou contar os envolve também. Meu pai sempre foi reservado, pois sabíamos que muita coisa que já havia acontecido na vida dele, ele nunca havia falado, devia perturbá-lo de alguma forma. Sabe, meu irmão lembra de parte do ocorrido, pois ele era bem novinho. O resto eu consegui com meu pai e com outras pessoas que não vou citar aqui. A história ela pode não ser totalmente fidedigna, pois eu tive que montar pedaço por pedaço, um verdadeiro quebra-cabeça. Eu adoro histórias assim. Logo, eu percebi que essa seria interessante. Por que só ficar ouvindo? Decidi contá-la. Olha, ela me arrepia, pois tem a ver comigo, ou melhor, com a minha mãe. Desculpe se a história não for exatamente o que vocês esperam, mas para quem está envolvido, ela é apavorante. Foi ouvindo essa história que eu aprendi a respeitar aquilo que não vemos e os nossos sentidos. Olha, meu pai ele ficou viúvo cedo, ele tinha apenas 22 anos, e tendo que trabalhar, chamou uma conhecida para ajudar da casa e cuidar do meu irmão mais velho. Aquela moça caiu do céu, pois sozinho meu pai não dava conta. Ele era um ótimo marceneiro, mas um péssimo dono de casa. Sendo assim, um amigo indicou Clara. Enquanto ele trabalhava, ela cuidava da casa e de Edson, o meu irmão. Assim, meu pai ficou muito mais tranquilo. Quando ele chegava, a moça geralmente ficava mais um pouquinho, pois ele vinha cansado e tinha Edson para cuidar. Ela só voltava para casa quando estava tudo ok. Quando ele adoeceu, ela ficou alguns dias a mais. Logo, ela começou a ficar a semana inteira. E essa convivência, óbvio, que gerou um relacionamento. Logo, os dois se casaram e construíram uma vida simples juntos. Com o seu ofício de marceneiro, meu pai pegou aquela casa que ele tinha e a reformou, praticamente a derrubou e construiu uma casa muito boa na região. Ele era um dos únicos que ofereciam um serviço de alta qualidade por lá. Era realmente o casamento de seus sonhos. Ao chegar ao final de semana, eles deixavam Edson, meu irmão, com uma amiga e saíam para aproveitar. Quando ele ia fazer compras, geralmente eles vinham tarde. Já ao cair da noite, e minha mãe sempre o esperava deitada com a luz acesa, pois algo a incomodava naquela casa. Ela dizia que todas as vezes que eles chegavam e ela ficava só, sentia alguma coisa estranha. Que na ausência dele, tinha uma sensação de que havia alguém naquela casa. Alguém que estava ali naquele cômodo onde eles dormiam. Alguém que só espreitava. Chegou uma vez que ela acordou meu pai dizendo: Antônio, tem alguém andando de lá para cá no corredor. Algo a incomodava realmente, mas não sabia o que e nem se seus sentimentos estavam corretos.
Afinal, ela não ficava chamando meu pai todas as vezes, pois sabia que isso o aborrecia. Ela já havia percebido, só não sabia o porquê. Meu pai sempre foi um homem crente e fervoroso em Deus, e minha mãe, até onde eu sei, o acompanhava. Ele não admitia que uma casa com Deus tivesse esse tipo de problema. Pois bem, a primeira gravidez de minha mãe, que sempre foi uma mulher forte e saudável, foi cheia de problemas. Mas chegou no nono mês muito bem. E com a ajuda de Deus, diz meu pai, o bebê nasceu saudável, uma criança bonita, perfeita, faminta, pois não parava de mamar. E logo depois, o famoso soninho. Porém, esse meu irmão pegou num sono tão pesado que não acordou mais. O óbito dele se deu no mesmo dia em que nasceu. O desespero foi geral. Tomou conta, a loucura dentro da casa, todos tentando fazer minha mãe acalmar-se. Aquilo desestruturou eles de um jeito que ela quase perdeu meu pai também. Porém, ele sempre sendo muito tranquilo, logo fez o seio da família se recuperar. E dizendo sempre que foi com a ajuda de Deus. Para ajudar a minha mãe a superar tudo, ele conseguiu um cachorrinho, pois ele sabia que ela adorava animais, especialmente os filhotinhos, especialmente cachorros. Finalmente, depois de meses, ele estava vendo um sorriso no rosto de Clara. Foi uma decisão acertada. Olha, ela levantava todos os dias e ia olhar o cachorrinho para ver, ficava brincando com ele o tempo todo. Durante uma semana inteira foi uma maravilha, até que o cachorrinho amanheceu morto, da mesma forma que dormiu. Não acordou mais. Óbvio que vizinhos maldosos chegaram a dizer que era ela que matava tudo na casa e que provavelmente fazia por ciúmes. Afinal, não era possível uma criança nascer bonita e saudável e morrer assim, misteriosamente, morrer de repente. Brigas que nunca houveram naquela família, de repente começaram a estourar, chegando ao ponto de meu pai jogar toda a sua fé fora. A Bíblia que ele conseguira com o pastor, um presente, ele jogou pela janela, dizendo que aquilo não adiantava nada. Ele havia se apegado depois do seu primeiro casamento, mas que estava vendo que era perda de tempo. Clara nunca havia visto Antônio daquele jeito. Ele estava transtornado. Um homem temente a Deus, pacífico, que sempre levou a família nos ombros, cheio de vida. Agora estava deixando tanto ela quanto seu filho completamente assustados. Edson nessa época já estava com uns 12 ou 13 anos. Ele não entendia muito bem algumas coisas da vida. E foi quando ele perguntou para minha mãe: quem é aquela mulher que estava atrás do papai? Quando Antônio ouviu isso, ele parou e se tocou da grande besteira que estava fazendo. Ele havia atacado algo valioso para ele pela janela e estava jogando seu relacionamento fora. Tudo que era relativo à sua fé, ele havia abandonado ali. Entenda que nessa época as casas não eram tão conjuntas. Não havia problema de algo sumir assim, especialmente material de fé. Então ele pediu perdão aos dois e eles foram se deitar. Ele precisava pensar em tudo o que estava ocorrendo. Nessa mesma noite, um pouco mais tarde, Edson estava inquieto, provavelmente um pesadelo, e ela, Clara, foi prontamente acalentá-lo. Porém, as luzes se apagaram antes dela conseguir sair do quarto. Minha mãe pegou um fósforo e uma vela que mantinha na cabeceira da cama. Isso era comum nessa época. Bom, nem o fósforo e nem a vela acendiam, ou melhor, até acendiam, porém logo apagavam, sem razão nenhuma. Ela ficou desesperada e chamou meu pai, mostrando o que estava acontecendo. E recuperando um pouco a sua consciência do sono, então os dois tentaram acender novamente as velas. Mas tanto a vela quanto o fósforo continuavam apagando. Sabe como alguém assopra?
naquela escuridão, a minha mãe recebeu um tapa na mão e gritou: "Por que você fez isso, Antônio?" Então ele respondeu: "Mas o quê?" Quando a voz veio de outra direção, ela percebeu que não podia ter sido ele. Ele estava ao lado dela. E ele jamais faria aquilo, não com aquela força brutal. Ela o abraçou com tanta força, pois estava apavorada. Em sua cabeça realmente tinha mais alguém ali no quarto com os dois. Então meu pai perguntou, tremendo já: "O que você quer?" E para sua surpresa veio uma resposta, logo em frente de onde estavam. "Eu falei para você, eu não queria outra mulher alguma. Mais ninguém nesta casa cuidando de meu filho e nem de você." Meu pai começou a sentir uma mão gelada envolvendo seu pescoço e apertando com uma força que nem mesmo ele conseguia resistir. Os dois perderam a voz. Eles não conseguiam nem gritar e nem balbuciar. O desespero estava se instalando. Minha mãe foi atirada de bruços na cama por uma força tremenda e sentia algo muito pesado em suas costas. Sabe quando algo vai te dobrar? Era o que ela sentia e iria dobrar a cama junto também. Foi quando meu irmão entrou chorando pedindo para ela não os machucar, pois somente eles estavam cuidando dele. Então ele disse: "Sinto não ter te conhecido, mas Clara está cuidando de mim. Deixe-os em paz." Nessa hora, os dois começaram a rezar cada vez mais alto, inicialmente com uma certa dificuldade, mas as coisas começaram a fluir e a mão gelada, fria, raivosa, foi soltando. Antônio ajoelhou-se e pediu perdão a Júlia, a mãe de Edson. Pediu para os deixar em paz. Deixasse tudo aquilo de lado. Mesmo com o quarto escuro, eles puderam perceber uma mudança total do ambiente. Sabe, até que as luzes acenderam novamente. Edson estava no chão, dormindo. Ele mesmo diz não lembrar dessa parte, o qual quem contou na verdade foi meu pai. "Olha, caminhante, essa foi a história. Eu não sei mais detalhes sobre ela, tá? Eu nasci após esses acontecimentos. E meu irmãozinho mais novo também conseguiu sobreviver ao inexplicável. Os ciúmes e a força espiritual de uma mulher podem ser coisas poderosas e somente com a força de Deus é que conseguimos a intervenção correta para acalmar aquele espírito." Obrigada por deixar e por contar esse relato. E agora me diga, você já passou por algo parecido? Você já sentiu muita raiva, muitos ciúmes? Ou você acha que já sentiram de você? Você pode evitar tudo isso clicando no botãozinho do like aí embaixo. Clique lá. Inscreva-se no canal, pois assim você não perde nenhuma das histórias e fica sabendo de diversos relatos e diversos acontecimentos. E assim você evita que uma mão fria e gelada aperte seu pescoço. Até mais!